Senado aprovou ontem, em 2 turnos, 68-11 no primeiro e 63-11 no segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, que é a PEC Fura-Teto ou a PEC da Transição, chame como você quiser, que visa manter o pagamento de R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil, que vai se transformar em Bolsa Família novamente. Após a aprovação em 2 turnos, a Câmara dos Deputados, na Câmara e no Senado, a PEC foi promulgada ontem já pelo Congresso Nacional. No Senado, o texto foi mantido como passou pelos deputados federais, prevendo um acréscimo de 145, dá até medo de falar o número, 145 bilhões no teto de gastos por um ano só. Então pediram 4, negociaram 2 no Senado e passou com um ano. O impacto vai ser de 168 bilhões a duração de um ano. Com a promulgação chancelada, encerra-se o trâmite dessa conversa. Essa PEC é considerada essencial pelo presidente eleito Lula para garantir o pagamento de benefícios sociais a partir do próximo ano. E aí eu já vou tocar a bola, eu vou começar com Pamela Bussolini. Pamela, PEC aprovada, agora não tem mais essa conversa, tá tudo certo, discutiram orçamento secreto, discutiram aumento salarial, discutiram tudo para aprovar essa PEC em um ano. Se eu não me engano, lá atrás, Pamela, foi o Rigon que falou, não, estão pedindo tanto estão pedindo 4 para chegar a 1. E foi exatamente o que aconteceu. Pois é, todo dia é uma diferente, né, Paulo? Infelizmente, o que a gente vê é que os nossos representantes, e aí eu digo de forma geral, eles não estão nem aí para responsabilidade fiscal, não estão nem aí para corte de gastos, muito pelo contrário, né? É só aumento de gastos, é só aumento de impostos, né? E o povo que se vire para pagar. Então, realmente, a nossa conta só cresce. Eu, sinceramente, não sei o que vem por aí no próximo ano. Tenho medo, estou com o Armínio Fraga, já falei. Enfim, não votei, né? Mas é inegável que a gente vê que essa eleição do Lula passou uma mensagem, principalmente para os políticos, né? A gente vê o nosso judiciário todo dia libertando tira o Sérgio Cabral da cadeia. Agora, ontem, eu estava vendo que o Lewandowski estava travando um processo do Guido Mantega, né? Uma investigação do Guido Mantega para ele ficar com a ficha limpinha, para talvez ele assumir um cargo. Então, é todo dia isso, e mais gasto, e mais gasto, e mais ministério. E sexta-feira vem aí os nomes, né, das pessoas que vão comandar essa festa, né, da democracia no ano que vem. Mas eu preciso só pontuar uma coisa. O Luiz Neto falou aqui, né? Poxa, a gente precisa rever mais o nosso voto. As pessoas precisam rever o voto. Veja bem, que democracia que é essa que a gente vive, né? Em 2018, os deputados que entraram lá em Brasília, 95% não foi por voto. Foi por coeficiente eleitoral, foi por puxador de voto. Então os partidos colocam um puxador e puxa aquela galera toda. Então não adianta, na verdade, a gente ficar... eu vou buscar votar no melhor. Lógico que a gente faz o que é certo, mas o seu voto tem valor? É o coeficiente que manda, é o judiciário que manda, é o recurso. Então, realmente, eu penso assim, se é pra gente olhar a situação toda, talvez... as pessoas olham esse pessoal que está em frente ali, o tiro de guerra, o QG, e falam assim, tá todo mundo doido. Talvez ele esteja enxergando algo além do que você, porque a gente está vivendo uma encenação de democracia. Isso não é democracia, né? A gente só paga a festa, mas democracia mesmo não existe. Ângelo Rigon, aprovado pelo Senado, depois aprovado pela Câmara, agora promulgado lá no Congresso Nacional. Um aninho só, na minha concepção... podia ser até menos que porque depois ele podia colocar essa votação de novo, e eu acho que ele estava querendo aproveitar que os deputados são mais favoráveis nesse momento, mas, afinal de contas, 168 bi em um ano. Eu repito aqui o jornalista Reinaldo Azevedo, que não considera essa PEC da gastança, e sim a PEC da responsabilidade fiscal, porque senão você não consegue tocar o país. Você tem hoje, desde bolsista sem coisa, inclusive Bolsa Família, você não vai ter o dinheiro para pagar os 600 prometidos em campanha. Hoje você não tem dinheiro para comprar merenda, né? Então você tem um monte de coisa para resolver. Se você não resolver, e isso mostra principalmente a habilidade do presidente eleito. Não fosse ele, qualquer outro eleito teria dificuldade. Imagina um Ciro Gomes negociando com o Congresso, que é do Bolsonaro.
E mesmo assim, dizem, o Janones, se bem que eu não acredito muito nele, mas ele disse que o Bolsonaro ligou para alguns deputados pedindo para votar contra a PEC. E mesmo assim ela foi aprovada. Então isso é um sinal de a habilidade do mercado, do presidente eleito. E eu gostei da harmonização facial do Luiz Neto. Vamos lá, Fernando Tupan, quero te ouvir. Agora o martelo batido, Fernando Tupan, a gente já muda de assunto, porque o negócio de PEC já ficou para trás. Paulo Caetano, a PEC... O que me assusta foi que em menos de 24 horas mudaram a Constituição. Os caras são o must, sabe, Paulo Caetano? Não pode. Tem discussão, sem absolutamente nada. Isso é uma vergonha para o Congresso. O Rigon citou o Azevedo aí, mas, cara, não é isso. Tem um trâmite, a gente precisa discutir se isso é necessário, se não é. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderia assumir e depois, sim, articular e ver o que ele podia mexer. Fazer uma vergonha dessa, essa sacanagem que o que vai acontecer agora? Isso vai ter reflexo no futuro. Você gasta acima do teto, uma hora você precisa pagar. E o que ocorre com tanto dinheiro circulando? Ocorre inflação. Então, quem acaba pagando tudo isso é o brasileiro comum que vai continuar vivendo na miséria. E a miséria vai aumentar no governo Lula, pode ter certeza. Vamos lá, o Luiz Neto. Paulo, sabe o que eu acho interessante? Quem é enganado em meio a tudo isso é o povo. É o povo que acredita, de fato, que as coisas acontecem da forma mais honesta possível. É o povo que bota a mão no fogo ali por aqueles que elege, é o povo que se esforça para pagar seus impostos. Esses são os mais enganados. Porque dentro do mecanismo, Paulo, o judiciário atua de uma forma que nos chama atenção negativamente. Geraldo Alckmin, um processo dele já foi suspenso por um ministro do STF, né? Nós estamos falando a Pamela trouxe aqui sobre um ex-ministro. Ex-ministro. Eu estou no meu momento de fala, quando o senhor falou, eu fiquei quieto. Então eu vou concluir aqui meu momento de fala. Então, tudo isso chama atenção, sabe por quê? Porque o mecanismo ele vai se organizando da forma que ele bem entende como é mais conveniente, e nós que estamos na ponta, que pagamos a conta disso, nós não temos insurgência sobre essas decisões. Então é isso que me chama a atenção. Em relação a essa PEC da gastança, essa PEC do absurdo, eu tenho que cobrar do presidente eleito. Não é necessário fazer promessas. Agora, o preço das promessas mal feitas, quem tem que pagar somos nós. Quem tem que pagar somos nós. Cadê a responsabilidade fiscal? O Lula tem mais de 300 promessas para cumprir em um ano. Então, são coisas que chamam muita atenção. São coisas que nos colocam em preocupação pela quantidade de promessas que foi colocada pelo presidente eleito. Promessas em nível municipal não te interessa. Não, deixa eu só concluir, porque eu estou no meu momento de fala. Eu te dou um momento de fala. Não, conclui, né? Não, porque se tiver alguma... Deixa ele falar. Não, a gente entende, mas o que eu estou falando? Em âmbito municipal é onde a vida das pessoas acontece. Eu acho super justo. Quando você vê que uma coisa é viabilizada e vê que depois não é possível fazer, agora eu estou falando sobre a responsabilidade sobre os recursos. É a mesma coisa, Paulo, de eu prometer para você que se você votar em mim, ou por exemplo, se eu prometer para você que eu vou te dar um carro novo, e aí eu não tenho dinheiro para pagar o carro novo, eu vou zerar o meu caixa e ainda vou pegar emprestado mais 100 mil reais para comprar o teu carro novo, porque eu prometi algo para você. Então a gente precisa ver a diferença entre o que é viável e o que é promessa, porque na hora de pedir o voto, todo mundo fala que vai fazer. Depois sobra o ônus para mim, para você. Até o Rigon vai ter que pagar a conta dessa situação. Eu não sei onde você estava nos últimos 2 meses, né? Porque... Não, mas eu não tinha raciocinado assim, mas você me fez pensar que tem muita semelhança com o que acontece no município.
Não, então, se o senhor tiver alguma coisa, pode falar. Não, porque empréstimo para fazer as coisas. Não, mas é o que eu te falo. Não, só empréstimo. É que você levantou a dúvida. Empréstimo. O que eu tenho que falar sobre... Não, é que você falou, mas é importante. Se o senhor fala sobre empréstimo, quando a gente chega, se o governo federal estivesse fazendo um empréstimo, a gente ia saber que tem prazo, como pagar, da onde vai sair o dinheiro. O município, ele pode se endividar até 30% a mais do que o seu orçamento. O orçamento de Maringá dá 2,5 bi. Então, ele pode se endividar em 3 bi alguma coisa. O que eu tô querendo dizer, quando a gente olha pro tamanho de Maringá, 100 milhões de reais é muito dinheiro para a população. De fato, é muito dinheiro. Mas o município que tem a saúde financeira de Maringá, que pagou os seus precatórios, mais de 20 anos, é a questão, outro colega que trabalhava aqui na Jovem Pan que recebeu também, como que é o nome? Dos servidores lá, da época do Ricardo Barros. Da época do Ricardo, como que é o nome daquele... Não, mas o nome do negócio que eles receberam que foi pago. Trimestralidade. Entre outras situações aí, é um município que tem uma saúde boa. Agora, o que eu tô dizendo? Eu não tô criticando. Conclui. Quer pegar dinheiro emprestado? Tem a responsabilidade. Porque não, só diz que tem zero semelhança, só isso. Mas assim, quando você olha a fundo... Mas quando você olha a fundo, Paulo, você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vai, Rigon, você dá o teu tweet pra gente já vou falar com o final. Do Finisa, eu acho que concordo nisso com o Neto, o município pode, tem condições. Agora, não sei se você se recorda, no primeiro mandato havia reuniões do orçamento, igual o PT fez. Você ia nos bairros, vê o que o povo que mora no bairro queria. Alguém, por acaso, apontou, por exemplo, a reforma da Raposo, da Napoleão e de várias outras, mais de 80 praças, como prioridade? Em que bairro houve uma reunião sobre o orçamento? O prefeito, me desculpa, não é pegando no pé, não. É até uma fofoquinha. Esse ano ele prometeu fazer bate-papos com a imprensa todos os meses. Fez um. Não, fez um. 3. E essa semana ele ficou bravo, me falaram ontem, e nessa ele tem razão, porque realmente usaram, tem um pessoal que usa o estádio Willie Davis à noite, que isso movimenta servidor, movimenta iluminação pública, isso traz prioridade e ninguém paga. Você que quer ir, não pode, porque eles proíbem de locar. Mas para algumas pessoas, alguns privilegiados, como o pessoal que assina ponto na prefeitura, nem todo mundo põe o dedão lá. Então, nada, infelizmente, é do jeito que deveria ser. Não, deixa eu só... Não. A defesa. Fazendo um contraponto. Eu queria ter um assunto para tratar com o senhor ainda, senhor Grado. Vai, Neto. Então, não. Só para não dizer que eu sou monocrático. Não, só fazendo um contraponto, que assim, quando a gente elege o gestor ele tem as suas prerrogativas junto com a sua equipe do que ele acha importante. Se as coisas na cidade estão funcionando e ele está fazendo obra, é pensando na população. Talvez para nós, Rigon, para quem não vive ali e não usufrui daquele serviço, para nós seja irrelevante, mas para quem mora ali naquela região faz a diferença. Maringá é uma só, a gente não pode pensar só como a gente bem entende. Vai. Não quero falar nada, não.